A madrugada de 2 de junho de 1962, a Venezuela, que se gabava ao mundo de sua nova democracia, foi subitamente despertada pelo barulho de uma revolta militar. Em Puerto Cabello, a cidade portuária mais importante do país, um setor da oficialidade média da Marinha, juntamente com apoiadores do comunismo na Venezuela, propunha-se a derrubar o governo da Ação Democrática, liderado pelo presidente Rómulo Betancourt. Chegaram dias de sangue, tiros e estilhaços. Esta seria a insurreição cívico-militar que tem sido chamada na história como o Porteñazo, uma manifestação dessa grande disputa pelo poder que marcou os anos 60 na Venezuela. Anos não à toa chamados de a década violenta nesse país. Uma guerrilha marxista, apoiada pelos interesses da União Soviética contra um governo democrata liberal, amparado pelos interesses dos Estados Unidos da América, encontraram-se em uma disputa sangrenta. Acompanhem-nos para conhecer esta história, fala Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia, e convido todos a nos dar um grande apoio, curtindo este vídeo, deixando seus comentários que sempre lemos todos, ativando as notificações, é claro, se inscrevendo no canal e compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer espaço. Sem mais delongas, vamos iniciar a história de hoje. Para entender os acontecimentos do Porteñazo, é importante retroceder alguns anos. Com o derrube do general Marcos Pérez Jiménez em 23 de janeiro de 1958, após um governo cívico-militar provisório, a Venezuela transitará de um governo autocrático para um de democracia partidária. Uma vez realizadas as eleições gerais do final daquele ano, foi eleito Rómulo Betancourt, líder do Partido Ação Democrática e ex-presidente da Venezuela, entre 1945 e 1948. Como o novo presidente da República, para o período de 1959 a 1964. Ao iniciar seu governo, Betancourt começará a ser questionado por diferentes atores do país. Primeiramente por setores das Forças Armadas, por uma postura mais nacionalista e conservadora, que será cética pelo passado comunista de Betancourt em sua juventude, por suas ideias revolucionárias e por sua política de depuração nas Forças Armadas. Sob critérios político-partidários, similarmente, mas por razões diferentes. Outros setores comunistas e socialistas do país verão Betancourt com maus olhos, entre outras coisas, por sua proximidade com o capitalismo norte-americano, por suas ações repressivas contra a dissidência de esquerda, pela suspensão das garantias constitucionais que Betancourt faz, em 1960 e por seu alinhamento com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Tudo isso faz com que, em muito pouco tempo, comecem as conspirações armadas contra o governo Betancourt, especialmente dos setores da esquerda que não haviam deixado de acreditar na luta armada. Para 1961, já vários militares planejavam um golpe de grande envergadura junto a líderes do comunismo. Eventualmente, surgem divisões dentro do partido do governo Ação Democrática pela criação do movimento de esquerda revolucionária, melhor conhecido como o Movimento de Esquerda Revolucionária, partido de postura comunista que terá desde o início más relações com a administração de Betancourt. Assim, com o mira à frente, o comunismo radical decide se organizar para iniciar a luta armada. Em 1961, contra o governo de Ação Democrática, governo que rotulava de capitalista, burguês e serviu ao imperialismo estadunidense. A estas conspirações, pouco depois, se juntará o Partido Comunista da Venezuela. Mas não é até maio de 1962 que será realizada a primeira tentativa de golpe de Estado por parte desses setores, conhecido como o Carupanazo. Esse episódio seria a primeira revolta militar realizada por elementos da oficialidade militar em colaboração com os comunistas, membros da Guarda Nacional e da Marinha, em conjura com elementos armados do movimento de esquerda revolucionária e do Partido Comunista, iniciaram a revolta militar na cidade costeira de Carupano. Mas o governo dá uma resposta contundente e, após 2 dias de confrontos, 400 feridos e 56 mortos, o governo consegue sufocar os revoltosos. Poucos dias após a tentativa, nave Tancurt sem habilitar o Partido Comunista da Venezuela e Almir 9 de maio.
o que acaba desencadeando o chamado definitivo à luta armada por parte da esquerda. No entanto, esses planos de luta armada sofrerão contratempos devido ao surgimento de desacordos entre os conspiradores e ao trabalho de inteligência do governo, que manterá monitoradas as atividades subversivas, fazendo com que os conspiradores revelem suas intenções precipitadamente, sem capacidade de se articular de maneira efetiva. Agora, nem todas as conspirações são descobertas, algumas conseguem continuar em andamento. Uma delas é a de um grupo de oficiais da Marinha, que anteriormente tentaram se articular infrutiferamente com os rebeldes do Carupanazo. Este grupo seria composto pelo capitão de navio, Manuel Ponte Rodrigues, o capitão de fragata, Pedro Medina Silva, e o capitão de corveta, Victor Hugo Morales, que com o apoio de membros de partidos de oposição, na sua maioria do comunismo venezuelano, entre os quais se destacarão Germán Lairé, do Partido Comunista, Raul Hugo Rojas, do MIR, e pessoas de setores independentes, coordenarão um golpe de Estado que teria lugar em Puerto Cabello com o objetivo de depor o governo. Os conspiradores do Porteñazo buscarão apoios em todos os componentes da Força Armada, no Exército, na Guarda Nacional, na Aviação e na Marinha, reunindo apoios em numerosas unidades localizadas na região central do país, entre as quais se destacarão Caracas, Maracay, La Guaira e a própria Puerto Cabello. Assim, no dia 31 de maio, os conspiradores concordam que as operações começariam propriamente no sábado, 2 de junho, às 5 da manhã. O plano seria tomar a região central para dividir o país em dois e rapidamente ocupar a capital, Caracas. Em Puerto Cabello, concordam que o capitão Pedro Medina Silva, na época segundo comandante da base naval, Agustín Armário, seria quem iniciaria a tomada da base do batalhão e dos navios, junto aos sublevados, e que deveria prender os não comprometidos, para em seguida, de acordo com os planos, trazer o capitão Manuel Ponte Rodrigues e o capitão Victor Hugo Morales, de maneira clandestina, para que os três assumissem o comando de todas as operações. Depois disso, conforme traçado pelo plano, seriam tomados locais-chave na cidade de Puerto Cabello, como prefeituras, sedes de polícia, estações de rádio, telefonia, eletricidade e a rádio de Puerto Cabello. Posteriormente, se tudo isso fosse alcançado, deveriam bloquear os acessos rodoviários e ao aeroporto, com uma operação conjunta com o destacamento 55 da Guarda Nacional, mantendo em reserva 2 companhias de fuzileiros para futuras ações em Caracas. Para estas ações antecipadas, planejadas em Puerto Cabello, os insurgentes contariam, segundo suas estimativas para essa data, com uma força próxima a 1.600 homens, entre elementos da Guarda Nacional e a infantaria da Marinha. Já planejadas todas as diretrizes, os golpistas começam a colocar em prática as ações para derrubar o governo. No entanto, as complicações começam no 1º de junho, antes da data acordada, perto do meio-dia, em Puerto Cabello é alertado sobre tentativa de golpe de Estado e é ordenado o aquartelamento geral e a preparação para o combate. Ao mesmo tempo que o alto comando militar ordena a preparação de operações de todos os componentes das Forças Armadas em preparação para qualquer cenário. Mais tarde se saberia que tal alerta veio de delatores dentro do movimento insurrecional, segundo Victor Hugo Morales. Os militares revoltados ficam sabendo do aquartelamento e das medidas preventivas e de que o golpe já estava delatado, mas decidem seguir em frente com o planejado. Às 5h30 da manhã, os golpistas tomam à força a base naval e o batalhão de infantaria da Marinha de Puerto Cabello, detendo no processo vários militares. Era um fato que o golpe havia começado. Em seguida, as tropas mobilizam-se rumo aos próximos objetivos. As sedes da Polícia Técnico-Judiciária, da Digepol, da Polícia, sedes do governo, a estação de rádio, Puerto Cabello, o Castelo, Libertador, o Fortim Solano e as vias de trânsito para fechar os acessos de acordo com o plano. No entanto, ao se comunicar com seus elementos da Guarda Nacional, com os que estavam conspirados para coordenar a captura do aeroporto, o fechamento da via Puerto Cabello e a tomada da cidade. Os golpistas se deparam com a surpresa de que os elementos conspirados da Guarda Nacional estavam se recusando a cooperar com a insurreição. E não apenas isso, mas sim
esses supostos conspiradores pretendem informar imediatamente ao chefe do Estado-Maior sobre o golpe que estava em andamento. Recebendo essa informação do Estado-Maior em Caracas às 6h20 da manhã, confirmando assim a delação dos dias anteriores. A essa atitude dos elementos da Guarda Nacional contra os rebeldes, logo se juntarão todas as unidades que originalmente se comprometeram com a revolta. Nas outras cidades, exceto pelas apostadas em Puerto Cabello, as demais unidades conjuradas acabam traindo a insurreição e delatando os insurretos. Ironicamente, várias dessas unidades seriam mobilizadas para frear o movimento golpista. Toda essa situação obriga os revoltosos, que haviam sido reduzidos a pouco mais de 1.000 homens, a mudar seu plano, atrasando as ações do mesmo, o que lhe custa tempo para se defender e impede a realização de outras ações estratégicas para garantir o domínio de Puerto Cabello. Aproveitando o alerta do dia anterior, Rômulo Bettencourt se comunica com o ministro da Defesa, o general Antônio Brisenio Linares, que ordena mobilizar cerca de 2.500 efetivos militares de vários componentes das Forças Armadas, sob o comando do coronel Alfredo Monte, com o objetivo de esmagar a revolta. Por volta das 11 da manhã, começam as operações contra os insurgentes. Os 2.500 efetivos da Força Armada começam a chegar a Puerto Cabello, através da via Valência-Puerto Cabello. Ao mesmo tempo, os destroyers Moran e Clemente começam a bombardear a base naval que estava nas mãos dos rebeldes. Enquanto a aviação começa a atacar posições dos insurretos que estavam localizadas em plena cidade. À medida que os bombardeios à base naval rebelde se intensificam, o comando dos insurretos será transferido do Fortim Solano para o Castilho Libertador, perto da 1 da tarde daquele fatídico 2 de junho. Os rebeldes conseguem libertar alguns guerrilheiros que estavam presos no Castilho Libertador e os incorporam à defesa da cidade. No que seria denominado como, abro aspas, linha principal de resistência para combater as tropas governamentais entre a 1 e as 5 da tarde, os combates vão se intensificando à medida que as tropas do governo vão chegando à cidade. Na base naval, um grupo de oficiais que estavam capturados e que eram leais ao governo conseguem se coordenar com outros capitães para recapturar o prédio de comando e o prédio de comunicações. O governo, por sua vez, tenta retomar o Fortim Solano com paraquedistas e com elementos da aviação. Mas por causa de suas grossas paredes, somado ao fato de que o terreno das colinas que o cercavam havia sido incendiado pelos rebeldes, este local não poderá ser retomado pelo governo até o dia seguinte. Entre a tarde e a noite desse 2 de junho, os oficiais leais ao governo irão se apropriando de mais instalações da base naval, aproveitando a confusão e os problemas de comunicação entre os rebeldes. Por volta das 10 da noite desse 2 de junho, os rebeldes se retiram da base naval e se fortalecem, perto do Castelo Libertador, lugar onde se refugiará o capitão de navio Manuel Ponte Rodrigues, o último comandante que restava dos rebeldes perto da meia-noite. Nessas horas, ocorrerá novamente uma reviravolta no Castelo Libertador, onde as tropas leais ao governo que estavam ali capturadas tomarão o lugar e prenderão o capitão golpista Ponte Rodrigues. Depois de duros combates durante aquela noite, a situação não poderia ser pior para os golpistas. Todos os seus líderes haviam sido presos e a base naval e o Castelo Libertador haviam sido recuperados pelo governo. Os rebeldes só tinham controle da cidade de Fortim Solano, que era de pouca importância estratégica, e do destruidor Zulia, que se manteria neutro até concordar em se render ao governo nas primeiras horas da manhã de domingo. Por sua vez, as tropas leais ao governo se preparam para realizar operações conjuntas a fim de tomar a cidade. Às 6 da manhã do dia domingo, 3 de junho, apenas amanhecendo na cidade, a aviação inicia o bombardeio dos redutos golpistas que restavam no local, enquanto a artilharia intensifica seu fogo e a infantaria é desdobrada junto a veículos blindados e tanques leves. Por sua vez, os rebeldes armados com fuzis, metralhadoras e lançadores de foguetes antitanque preparam-se para resistir à iminente chegada das tropas governamentais. Lutando no processo, intensos combates no setor sul, norte e central de Puerto Cabello. Perto do meio-dia, ocorre um dos combates mais intensos no setor da Alcantarilla,
em que os insurgentes esperarão os tanques avançarem para metralhar os soldados do governo a partir das casas e esconderijos, causando dezenas de baixas no lado oficial. É no setor da Alcantarilla, onde, no ponto álgido do tiroteio, o jornalista Héctor Rondon Lobera tirou a icônica foto vencedora do prêmio Pulitzer do padre Luiz Maria Padilha, socorrendo o cabo. Segundo Andrés de Jesus Quero, fotografia que daria a volta ao mundo e que retratou perfeitamente a violência do Porteñazo e da turbulenta década de 60 na Venezuela. Mas voltando ao combate, em resposta a esta emboscada dos insurgentes no esgoto, os tanques do governo abrirão fogo contra as casas ocupadas pelos rebeldes. Ao mesmo tempo que evacuam os feridos, conseguem continuar o avanço de maneira rápida por volta das 3 da tarde. Depois disso, são reatribuídos para ocupar outras posições nas mãos dos rebeldes, rua por rua, como o corpo de bombeiros, de onde estavam metralhando os paraquedistas que desde o dia anterior estavam tentando tomar o Fortim Solano. As tropas do governo continuarão até o Liceu Miguel Penha, onde enfrentarão uma resistência feroz, mas efêmera, pois o referido edifício será bombardeado, fazendo os rebeldes fugirem. Finalmente, as tropas continuaram avançando e suprimindo as últimas posições rebeldes, próximas ao Hospital do Seguro Social de Puerto Cabello, eliminando através de escaramuças os últimos redutos guerrilheiros restantes e aplacando a revolta definitivamente, por volta das 6 da tarde do dia 3 de junho. Por fim, como ápice do conflito, o Fortim Solano foi tomado após várias operações conjuntas. Este forte, apesar de sua pouca importância estratégica, acabou se tornando um obstáculo graças às defesas rebeldes posicionadas na cidade, já que essa fortaleza contava com ninhos de metralhadoras que seriam suprimidos após bombardeios nas primeiras horas da manhã. Agora sim, finalmente o Porteñazo havia terminado, deixando um saldo de 539 detidos, mais de 400 mortos e 700 feridos, de acordo com números oficiais e extraoficiais. O Porteñazo foi sem dúvida a tentativa de golpe de Estado mais violenta na história contemporânea da Venezuela, sendo lembrado, entre outras coisas, pelas circunstâncias tão violentas e nunca antes vistas em que ocorreu. Após a tentativa, os insurgentes foram processados e, no caso dos líderes do movimento insurrecional, estes foram reconhecidos como comandantes das Forças Armadas de Libertação Nacional, o braço armado do Partido Comunista, na luta armada que durará até 1969, na Venezuela, quando o presidente Rafael Caldera empreende sua política de pacificação, integrando guerrilheiros e combatentes da luta armada à vida política nacional. Como bem aponta Luiz Alberto Butó, especialista em relações civis e militares venezuelanas, a chave para a derrota do Porteñazo foi produto de 3 fatores fundamentais: as operações de inteligência realizadas pelo governo, a hesitação das unidades subversivas envolvidas e a natural desigualdade de força entre os dois lados em confronto. Este episódio é um dos muitos exemplos que ilustram uma característica das relações civis e militares na Venezuela, o das lojas militares conspiratórias aliadas a setores civis, que de tempos em tempos os sabres soariam na Venezuela durante boa parte do século XX